Antigamente, via-se muito do plano espiritual nas reuniões. Recados, curas, orientações. Hoje, por ser restrito tais atividades, né? Há até espíritas que têm medo de espíritos. Não ficou tudo muito material? Eu tenho uma notícia boa para você. Eu acho que a gente está numa terceira fase. Nós tivemos uma primeira fase, que foi uma fase onde a gente tinha muito fenômeno e pouco estudo. Esse período é um período anterior a 1970, aonde o movimento espírita era um movimento muito voltado para as manifestações mediúnicas em si. A gente percebia nessas reuniões que as pessoas iam para o centro espírita só para manifestação mediúnica. Então, era um movimento fundamentalmente mediúnico, em que as pessoas tinham muitas manifestações, reuniões mediúnicas públicas, as coisas eram muito abertas. E esse período foi um período que deixou muitos traumas em algumas pessoas, porque Hermínio Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, diz assim: a reunião mediúnica é como se fosse um consultório de psicólogo, em que uma pessoa comparece para contar o seu drama, matei meu irmão e tal. E uma pessoa que vai contar o seu drama daquilo que fez para o psicólogo não quer uma plateia assistindo o que ele disse. Então, até por respeito às histórias que essas pessoas têm, foi necessário que a gente disciplinasse isso, porque pessoas sem nenhum conhecimento chegavam na casa espírita dando passividade, caíam no chão, se batiam, tinham práticas esdrúxulas, e isso levou muito misticismo para o movimento espírita. Na década de 50, nós tínhamos uma série de práticas mediúnicas que não condiziam com a doutrina espírita. As pessoas iam de uniforme, davam comunicação mediúnica sempre descalço, tinha correntes que eram formadas um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, e uma série de exotismos que foram colocados nesse período aí, até 1970. Em 1970, a gente passa para uma segunda fase no movimento espírita, em que as reuniões mediúnicas foram progressivamente sendo fechadas e muitos grupos mediúnicos acabaram. Isso é verdade. Então, houve uma atrofia do fenômeno mediúnico. Isso aconteceu. Você tem razão. Mas isso foi numa segunda fase do movimento espírita, em que a gente ficou com muito estudo e pouco espírito. A gente tinha antes muito espírito e pouco estudo. Aí a gente passou a ter muito estudo e pouco espírito. Ali na década de 70, meu Deus, até a década de 80, a gente ainda teve muitas casas espíritas com esse funcionamento. Só que o próprio estudo foi produzindo novos grupos mediúnicos. Hoje, hoje os grupos de estudo nas casas espíritas têm multiplicado o número de grupos mediúnicos fechados. Existem casas que têm 20, 30, 40 grupos de médiums funcionando. Você possui, as pessoas fazem o primeiro, o segundo, o terceiro ano de estudo sistematizado, e quando terminam o S, para onde eu vou? Uns vão estudar obra básica, outros vão estudar André Luiz, uns vão estudar Manuel Filomeno, outros vão estudar a série psicológica de Joana, outros vão para o EAD, e outros vão para o estudo da mediunidade. Meu Deus, o quanto tem proliferado de grupos de médiuns no Brasil em função da prática do estudo sistematizado, tal como Kardec apontava no projeto de 1868, em que ele dizia: é necessário criar um grupo de estudo sistemático do conhecimento espírita, que seria uma excelente escola de médiuns. E Kardec deu certo. Hoje existe uma quantidade imensa de grupos de mediunidade. Os grupos de estudo estão gerando grupos de médiuns com melhor aproveitamento mediúnico, melhor conhecimento, com maior coeficiente doutrinário nas suas manifestações, só que eles são fechados. Como que eu faço para participar disso? Grupo de estudo. Ingressar no grupo de estudo, mas eu já conheço. Exercite a humildade. Começar do comecinho, participar do ESD, tranquilo e calmo,
sereno, participando, faz o primeiro, o segundo, o terceiro módulo, e depois a gente ingressa num grupo mediúnico da casa na disciplina que as instituições espíritas possuem. E aí a gente vai ver a profusão de fenômenos que a gente tem. Não só de fenômenos, mas de médiums. A quantidade de coisas que eu tenho visto que os médiums têm produzido nesses últimos tempos é muito grande. Muita literatura tem sido produzida, algumas de qualidade inferior, outras de boa qualidade até, mas tem muito texto tendo surgido de fundo mediúnico nos últimos tempos. E isso é muito bom, porque nós já não temos mais a figura de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Raul Teixeira, concentrada em poucas pessoas. Hoje existe uma largueza de oradores, uma largueza de médiums, uma quantidade muito grande de casas, de grupo de estudos, e isso é lindo, porque nós estamos agora na terceira fase do movimento espírita, que é muito estudo e muito espírito, só que agora nas reuniões fechadas, que exigem disciplina e conhecimento.